paz do Senhor esteja com cada um. Hoje eu vou trazer uma mensagem com o tema Inconstantes. E a minha oração é que essa palavra venha em encontro a cada coração que está ouvindo, a cada coração que precisa dessa mensagem. E os que não precisam se sintam fortalecidos e armados com os argumentos que eu vou apresentar aqui hoje, para que quando vocês forem conversar com alguém, quando alguém ligar, vocês tenham argumentos para transformar uma pessoa inconstante no Senhor. E que nesse momento o Senhor venha crescer sobre a minha vida e eu venha totalmente desaparecer. E que toda palavra que sai da minha boca venha para trazer edificação a quem estiver ouvindo e fortalecimento na palavra do Senhor. Então essa palavra, na verdade, ela já vem... O Senhor já vem ministrando acerca desse tema há um tempo, há bastante tempo, na verdade. E eu venho meditando, nos versículos que o Senhor tem me passado, e eu gostaria de compartilhar com a igreja para trazer edificação e fortalecimento a todos vocês. Então, inconstantes são pessoas que elas não conseguem se manter firmes num propósito, Isso pode ser de tanto nível emocional, Uma hora ela está feliz, uma hora ela está triste, outra hora ela está ansiosa, como em níveis espirituais. Uma hora que a pessoa está quente, está pegando fogo no espírito, e 10 minutos depois não é mais nada daquilo, ela está fria espiritualmente. Então, é um jogo entre emoção e convicção. Então, no caminho, na nossa trajetória da vida, nós lidamos com esses dois fatores, a emoção e a convicção. A convicção é aquilo que nós vivenciamos ao longo das nossas vidas, aquilo que nós aprendemos, Para nós que conhecemos a verdade, são as convicções que diz na Bíblia, O que a Bíblia diz sobre nós, o que a Bíblia diz sobre Deus, E as nossas próprias experiências com Deus, essas são as nossas convicções, aquilo que nós acreditamos. Mas também tem um outro fator, que é o fator da emoção. E nossa caminhada, quando nós nos permitimos nos distrair pelas nossas emoções e abandonarmos a convicção, nós nos tornamos pessoas inconstantes. Então, quando a gente procura no significado no dicionário, existem alguns, eu separei somente 3. O primeiro é que pode ser alvo de mudança. O segundo, comportamento inconstante. Terceiro, disse da pessoa que não consegue ser estável em seus comportamentos, sentimentos, opiniões e atitudes. É aquela pessoa que está constantemente movida pelas emoções, que ela não consegue ser firmada na convicção que ela tem no Senhor. E a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, obrigada, pastor Samir, diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós não somos, pela palavra de Deus, mais meninos, porque nós já temos esclarecimento acerca da palavra de Deus. Nós não somos como crianças que acreditam em fábulas, em lendas, que acreditam em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Porque se você contar isso para a criança, porque ela não tem convicções ainda formadas, ela não tem experiências ainda na vida, ela vai acreditar em Papai Noel. Ela vai acreditar em Coelhinho da Páscoa, ela vai acreditar em Fada do Dente, porque ela não teve experiências para dizer ao contrário. Porém, nós não somos mais crianças na fé. Nós temos experiências individuais, particulares com o Senhor, e nós temos uma Bíblia inteira, de capa a capa, de testemunhos, de histórias do Senhor e com o povo de Deus. Nós não somos um barco no meio da tempestade, que a onda leva para um lado, o vento leva para o outro. Alguém fala uma coisa, a gente vai para o lado de cá. Outra pessoa falou outra coisa, a gente vai para o lado de lá. Nós não podemos ter esse tipo de imaturidade espiritual. Portanto, meus amados irmãos,
permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Então, que a gente não venha se distrair por nada que aconteça à nossa direita, nada que aconteça à nossa esquerda, nada que os nossos olhos veem, que o nosso coração sinta ou que os nossos ouvidos ouçam. E hoje a gente está vivendo um cenário que nunca vivemos, né? Então, todas as vezes que você liga a sua televisão, você está ouvindo e vendo o jornal, o que está acontecendo, todas as tragédias, todas as mortes, informações sobre o coronavírus, quanto matou, quanto vai matar, o que vai acontecer. Nós vamos para a internet, a gente pesquisa, a gente olha o que está acontecendo. A gente atende os telefonemas desesperados das pessoas. A gente abre o jornal e vê tudo. Então, todas essas coisas, se a gente não ter a convicção em quem nós somos no Senhor e o que o Senhor é para o mundo e no mundo, a gente se deixa distrair por essas coisas e deixa a nossa emoção falar mais alto e esquece a nossa convicção, nos tornando assim inconstantes. A palavra de Deus diz que no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras do próprio Jesus Cristo. Ele nos avisou que não seria fácil. Ele nos avisou que no mundo teríamos problemas, que coisas iriam acontecer. Mas também disse, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E ele venceu. E ele é o maior exemplo de superação que nós podemos ter. Ele passou por muitas coisas e avisou que também passaríamos. Mas se ele venceu o mundo, nós também poderemos vencer. Amém? Então, a palavra de Deus, como eu disse na última ministração, ela é uma bússola para o cristão. Ela é uma bússola para o mundo. Ela que nos norteia em todos os fatores da nossa vida. E ela, quando a gente faz um estudo escatológico da palavra de Deus, nós podemos ver que nela existem concentradas vários textos sobre sinais e profecias bíblicas da volta do Senhor, né? E são rumores de guerra, pestes, terremotos, tantas coisas que a gente vê acontecendo e que nos indica que a volta dele está próxima. E ele disse isso aos discípulos dele, quando disse que, ao olhar a natureza e como as plantas reagem às estações, nós podemos identificar o que está por vir, qual estação está por vir. E ao se retratar da figueira, que era uma árvore comum na região onde ele estava, ele diz, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. E ainda, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alegres, alertas e sejamos sóbrios. Não temos que ficar surpresos com tudo o que está acontecendo, porque já foi dito que iria acontecer. As outras pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas sim podem estar assustadas, achando que isso tudo aconteceu muito subitamente e não entendendo o motivo de tudo estar acontecendo. Mas nós não devemos nos sentir assim, porque a Bíblia, quando a gente faz um estudo escatológico da Bíblia, nós sabemos que o caminho está chegando ao fim, né? E a volta do Senhor Jesus Cristo está se aproximando a cada dia. Em Provérbios, no capítulo 1, no verso do 29 ao 33, diz, porque a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer algo algum. Esse versículo falou muito comigo sobre o discernimento que a gente precisa ter das vozes. A primeira voz que a gente precisa ter cuidado é a nossa própria voz.
a voz das nossas emoções, o que as nossas emoções estão dizendo. A segunda voz que temos que ter cuidado é a voz do mundo, a voz das pessoas, a voz das pessoas que estão do lado de fora, o que elas estão dizendo. Mas a voz que tem que ser soberana sobre as nossas vidas é a voz de Deus, é o que Deus diz. E isso o Senhor me levou na parábola da casa edificada na rocha e da casa edificada sobre a areia, que está no capítulo 7 de Mateus, e fala sobre o alicerce, os dois tipos de alicerce. O Senhor diz que a casa edificada na rocha, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, vieram os enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Será onde estão os nossos alicerces agora? Qual a voz que a gente está ouvindo? Em qual a gente está dando atenção? A casa construída na rocha, ela tinha bases sólidas. Independente do que estava acontecendo do lado de fora, se era um terremoto, se era um tsunami, se era uma tempestade, ela estava firmada na rocha e nada aconteceu. Da mesma forma nós. A voz que a gente está ouvindo é a do Senhor e a nossa confiança está inabalável no Senhor, pode acontecer o que for à sua direita, pode acontecer o que for à sua esquerda, que a sua fé não vai ser abalada, porque a voz que você está constantemente ouvindo não é a sua e não é a dos outros, é a voz do Senhor. E a casa edificada na areia. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua queda. Então aqui quando a gente presta atenção nos dois textos, bem no início há uma diferença. A casa que foi edificada na rocha, a diferença entre as duas é basicamente essa. As duas ouviram. A palavra foi entregue para as duas pessoas. A palavra de Deus, ela é entregue a todos da mesma maneira, com a mesma qualidade, com a mesma intensidade, com a mesma completude. No entanto, alguns, por seu livre-arbítrio, decidem a pôr em prática e outros decidem a não pôr em prática. E esse é o resultado. Porque quando a gente escuta, a gente sabe daquelas verdades, mas a gente prefere escutar outras, nós estamos assumindo o risco dessa edificação que estamos construindo. Então, o que eu chego à conclusão? Que a nossa constância espiritual, ela não é responsabilidade de Deus e nem de ninguém. Ela não é responsabilidade do nosso cônjuge, não é responsabilidade dos nossos patrões, não é responsabilidade dos nossos familiares, não é responsabilidade da nossa igreja. A nossa constância espiritual, ela depende única e exclusivamente de nós. Porque a palavra do Senhor está sendo entregue para todos. Da mesma maneira. A Bíblia, até um presente momento, está disponível para todos. A oração, o céu ainda está aberto, tudo está fechado, mas o céu está aberto. Mas depende de nós decidirmos que direção tomar. Se é a direção da emoção, de ficar ansiosos, olhando o jornal, olhando índices de mortalidade de coronavírus, ou ligando para pessoas e questionando como elas estão, se elas estão desesperadas ou não, como elas vão pagar o aluguel. Então, o nosso posicionamento, a maneira como a gente reage às tempestades, diz quão firmes e onde estão alicerçadas as nossas bases. Então, o que devemos fazer para nos mantermos constantes? Então, o Senhor me levou à passagem que Jesus estava andando sobre as águas, né? Eu vou ler essa passagem, né? Está em Mateus, no capítulo 14,
no verso 22, né? Nesse contexto, eles tinham acabado de realizar a primeira multiplicação de pães. Então, os discípulos tinham acabado de testemunhar, presenciar um grande milagre acontecer. E logo disso, o Senhor ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despendia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, já havia ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, a primeira maneira de nos preparar para não nos tornarmos pessoas inconstantes, para sermos constantes na nossa fé, é manter o foco. Porque o que aconteceu? Pedro, ele teve a coragem, ele creu no poder do Senhor, porque ele tinha acabado de vivenciar um grande milagre. Então, ele cria que o Senhor poderia fazer aquilo. Então, ele foi o único dos discípulos que tomou a iniciativa de sair do barco, no meio de uma tempestade. A única coisa segura que ele tinha naquele momento era o barco. Mas, diante da voz do Senhor, ele decidiu sair do barco e encontrar com Jesus. E naquele momento, os olhos dele estavam fitos no Senhor. Ele estava focado no Senhor. E a partir do momento que ele começa a caminhar, começa a trajetória dele para se encontrar com o Senhor, ele se distrai. Ele olha para um lado e olha o tamanho das ondas. Ele olha para o outro e escuta o barulho dos ventos. E com isso, ele sai do foco. Ele tira os olhos do Senhor e passa a olhar a tempestade. Passa a escutar o barulho do vento e olha para si mesmo por um segundo. Porque o que incentivou ele a sair do barco não foi o que ele achava que ele podia fazer. Porque ele disse que se o Senhor me chamar, eu vou. E o Senhor, através da palavra, vem. Ele creu, foi na palavra. Ele não creu na capacidade dele. Só que por um momento ele distraiu. Ele olhou para o vento, ele olhou para a água, ele olhou para si mesmo. E diante daquilo, tirando os olhos do Senhor, ele começou a afundar. E quando ele já estava se afogando no fundo, ele gritou: salva-me. E o Senhor veio e resgatou ele. Então, o que eu entendo com isso? Que ele teve fé para sair ao encontro de Jesus, mas não teve perseverança de chegar até ele. E o mesmo acontece conosco. Nós, como eu disse no início, temos muitas experiências com o Senhor, individuais. Temos experiências com pessoas que conhecemos, que sabemos do poder do Senhor. Conhecemos a Bíblia e sabemos todas as maravilhas que Ele já fez. Conhecemos as promessas dEle. Mas também, assim como Pedro, muitas vezes nos deixamos distrair. Então, o que tem nos distraído? O que tem causado que a gente tire os olhos do Senhor e olhe para a nossa direita e olhe para a nossa esquerda? O que a gente tem assistido, principalmente agora, que muitos de nós estamos trabalhando pouco ou não trabalhando? Como estamos aproveitando esse tempo? Do que a gente tem se alimentado?
Quem a gente tem alimentado mais? A nossa carne ou o nosso espírito? Que tipo de programa de televisão nós estamos assistindo? Quão edificantes são os filmes que estamos assistindo? Que tipo de música nós estamos ouvindo? Que tipo de conteúdo de rede social nós estamos publicando? Que conteúdo nós estamos lendo? Que tipo de conversa nós estamos tendo? São assuntos que edificam ou são assuntos que destroem? Então, cuidado com o que os seus olhos veem e os seus ouvidos escutam. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor fez a ambos. Então, use os seus ouvidos, use os seus olhos para o bem, para aquilo que vai te trazer força, que vai te edificar. Coloque um filtro nos seus ouvidos. O que acontece quando damos ouvidos às coisas erradas? Em Números, no capítulo 11, no verso 4, narra um episódio de quando o povo de Deus, Israel, saiu do Egito, liderado por Moisés, estavam em direção à terra prometida, Canaã. E quando eles saíram, junto com eles foram se agregando outros povos, que não era o povo de Israel. E num determinado momento, esse povo começou a falar, e a palavra do Senhor diz: um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Porque até naquele momento, eles estavam sendo alimentados por Deus através do maná. Só que pessoas de fora, que não era da tribo do povo de Israel, começou a murmurar. E murmuração contamina. A contaminação, ela é igual um veneno, que ela vai se espalhando. E isso acontece até nos dias de hoje. Muitas vezes a gente está tranquilo, a gente está em paz com tudo que está acontecendo. Mas quando alguém se aproxima e começa a murmurar, automaticamente, se a gente não vigiar, a gente vai começar a murmurar também. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Provavelmente eles estavam satisfeitos com o maná. Só que quando alguém de fora veio e lembrou das carnes, eles desejaram também e passaram a murmurar contra o Senhor. Então, não se deixe influenciar por discursos que não trazem edificação. Não deixe discursos de pessoas que não estão no mesmo nível espiritual te abale. Deixe a sua fé balançando. Quando alguém vier te procurar para murmurar sobre qualquer coisa, porque você tem uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Porque em Números também, nos próximos capítulos, vai narrar uma outra situação. Quando Moisés enviou os espias para investigarem a terra prometida, para saber como era, se era uma terra protegida, o que se dava nela, quem habitava nela. Então foram 12 espias ver como a terra era, investigar a terra. E por lá ficaram 40 dias. Quando voltaram, 10 deles tinham um discurso extremamente pessimista, extremamente negativo. Eles concordaram que a terra era boa. No entanto, eles desmotivaram as pessoas que estavam ouvindo, porque disseram que a terra tinha gigantes, que a terra consumia os próprios habitantes, que eles seriam como gafanhotos perto dos habitantes daquele lugar. E as pessoas ouvindo aquilo, mais uma vez, deixaram a sua convicção, mesmo vivendo todos os milagres e maravilhas que eles estavam vivendo no deserto desde a saída do Egito. Eles deixaram a convicção e voltaram para a emoção. Eles começaram a murmurar, e a palavra de Deus diz que todos murmuraram. Todos da congregação se levantaram e murmuraram. Como já tinha acontecido várias vezes, a murmuração do povo, com exceto de 2, Caleb e Josué,
que rasgaram suas vestes, e eles disseram algo muito importante. Antes deles começarem a murmuração, ele disse: não temas. Foi a mesma palavra que o Senhor Jesus disse a Pedro: não temas. Mas mesmo assim, pelo livre-arbítrio das pessoas, elas preferiram seguir a emoção e murmuraram. E com isso, todas perderam a bênção. Naquele momento, aqueles 10 espias que estavam produzindo discursos negativos e pessimistas, todos eles morreram de praga. E todas as pessoas que deram ouvidos aos pessimistas morreram no deserto. Eles perderam a bênção por causa da murmuração. Então, esse é o perigo da murmuração. O Senhor tem promessas para cada um de nós, com relação a várias coisas. E, às vezes, nesse momento, as pessoas podem estar se sentindo frustradas, porque, às vezes, tinham planejado abrir um negócio, né? Os jovens estavam programando se formarem, né? Outros estavam programando fazer viagens em família. E tudo isso, por um tempo, foi adiado, né? Mas as promessas do Senhor continuam vivas. O que tiver que acontecer na tua vida, no Senhor, vai acontecer. Mas essas promessas, mais uma vez, são condicionais e vai depender do seu posicionamento enquanto está atravessando o deserto. Então, que a vida, a história do povo de Israel, durante esse processo, que durou 40 anos, por conta do posicionamento que eles tiveram diante de todas as coisas, foi atrasado, que isso não venha acontecer conosco. Que o mau exemplo deles, ao passar por um deserto, que a gente não venha copiar. Porque realmente o que estamos vivendo agora é um deserto. Mas o Senhor nos tira do deserto. Nós temos que aprender o que Ele está nos reservando, o que Ele está preparando para a gente no momento, mas não murmurar. Então, tanto na passagem de Pedro, quanto na passagem dos espiões, eu analisei, né, que as mesmas palavras foram ditas, né? Não temas. Então, é isso que eu quero dizer para cada um de vocês que está me ouvindo agora. Não temas. Independente do que você está vivendo, não temas, que o Senhor é contigo. E não dê ouvidos aos discursos negativistas e pessimistas das pessoas. Coloca um filtro, né, no seu ouvido. Quando alguém estiver dizendo alguma coisa que você entende que pode te distrair, que pode te desmotivar, que pode abalar a sua fé, coloca um filtro, né? Canaliza todo aquele sentimento que a pessoa está produzindo através das palavras e retribua ela com palavras de confiança no Senhor, com a sua fé inabalável. Realmente, o que estamos vivendo não é fácil, mas nós temos aqui um manual de coisas que a gente pode estar plantando nas pessoas. E Neemias falou muito isso comigo. Quando alguém te ligar, ou te mandar uma mensagem, ou você encontrar com alguém na rua, e alguém tentar te desanimar diante de qualquer coisa, às vezes nós temos planos que as pessoas pensam que são impossíveis. São realidades que a gente crê na palavra do Senhor, mas que se a gente olhar com os nossos olhos, a gente crê que é impossível. E quando a gente dá ouvido a essas pessoas, a gente acaba descendo da escada. E não foi isso que Neemias fez. Ele sabia do que ele estava fazendo. Ele sabia que era um propósito do Senhor. Então, quando mandaram ele descer, ele disse: não, eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer. E a sunamita. As pessoas ligam e perguntam: mas você não está preocupada com o que está acontecendo? As coisas não vão voltar ao normal nunca mais? E a gente vai usar máscara para sempre? Como que você está se sentindo? Sunamita, ela tinha acabado de perder o filho que ela tanto desejava. E quando ela saiu de casa e perguntaram se estava tudo bem, mesmo contando, ela respondeu: Pai, tudo bem. Quando ela chegou próximo ao profeta,
perguntaram de novo, vai tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem com seu filho? Está tudo bem com seu marido? E ela respondeu, vai tudo bem. Porque não adianta a gente reclamar daquilo que as pessoas não podem nos ajudar. A gente tem que buscar quem pode nos ajudar. Não adianta a gente ficar se lamentando de tudo que acontece na nossa vida. A gente tem que buscar quem realmente pode nos ajudar. Então, outra passagem que o Senhor colocou no meu coração foi sobre frutos. Que a gente nunca deve esperar estar bem, estar vivendo uma fase boa da vida, estar preparado para gerar frutos. Quando o Senhor narra em Marcos 11 sobre a figueira, ele diz, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Então, o que eu entendo disso, que a gente não deve esperar as coisas da nossa vida estar em dia, a nossa vida financeira está estruturada, ou a gente está bem emocionalmente. A gente deve produzir frutos independente da estação, porque o Senhor espera que a gente produza fruto, não só no verão, na primavera, mas no inverno e no verão. Ele espera que a gente produza frutos, não só quando a gente está bem emocionalmente, mas quando a gente está mal também. E isso me mostra que é para a gente não ser morno. Porque a palavra de Deus em Apocalipse diz que nós temos que ser quentes ou frios, nunca mornos. Porque o morno, o Senhor vomita. E nisso, eu pensei que não existe meio cristão. Não existe meia salvação, meio evangelho. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Então, o que a sua boca tem dito? O que os seus pensamentos têm falado? Em Romanos 5:1 diz, somos justificados pela nossa fé. Nós somos justificados pela nossa fé. Não importa o quão boas atitudes a gente tenha com o próximo, de solidariedade, nós somos justificados pela nossa fé. No entanto, em Tiago 2,17 diz, se a fé não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Isso quer dizer que nós podemos ouvir a palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor, ter fé na palavra do Senhor, mas não ter obras. E a nossa fé, se não traduzir em obras, ela é morta. Porque, por exemplo, se eu creio que o Senhor pode fazer, se eu creio que o Senhor é poderoso para acabar com qualquer situação, que os céus e a terra estão em controle dele, e eu simplesmente vivo isso para mim e não exponho isso na hora que alguém me confronta, a hora que alguém diz algo que é contrário à minha convicção bíblica, e eu não falo nada, eu não estou tendo obras, eu não estou traduzindo essa fé que eu digo profetizar em atitudes. E o Senhor diz, conheço as suas obras. O Senhor vê o que a gente faz. O Senhor vê como a gente responde às coisas. O Senhor conhece as nossas atitudes. E o que temos feito? Do que temos falado? Qual o nível espiritual dos nossos discursos? Como temos nos posicionado quando alguém nos questiona qualquer coisa? Não seja morno. Quando alguém te questionar, produza frutos. Quando alguém vier confrontar a sua convicção no Senhor, a sua confiança, a sua fé, seja quente, não seja morno. Deus conhece a nossa estrutura. Quando Josué, depois da morte de Moisés, ele se viu assumindo todo um povo, indo para uma terra prometida, a palavra não diz
mas pelo que o Senhor diz a ele, nós podemos entender, como o Senhor é conhecedor da estrutura de cada um, que Josué, ele estava receoso, né? Ele tinha vivido um tempo já no deserto. Ele tinha visto como um líder tinha sido tratado, né? Moisés quiseram apedrejar ele. E ele temia. E o Senhor conhecia a estrutura dele. Mas o Senhor diz: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Porque às vezes a gente acha que não temos condição, não temos conhecimento, não temos uma boa oratória para a gente estar falando da palavra de Deus. Mas nesse momento nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos expor o que sabemos, nós precisamos professar a nossa fé, nós precisamos ter atitudes que traduzem a fé que dizemos ter. E o Senhor é conosco, Ele conhece a nossa estrutura e nós nada podemos em nós mesmos. É Ele que faz tudo através de nós, Ele que faz em nós, Ele que nos direciona, Ele que fala, que usa a nossa boca. Então, a gente só deve se posicionar e querer fazer. Em Salmos, no capítulo 56, diz: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em Ti. Em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Porque às vezes, nesse momento, né, você que está me assistindo, pode estar se sentindo como Pedro naquele momento, afogando, indo para o fundo, sucumbindo, talvez numa depressão, né, talvez numa ansiedade. Mas, assim como Pedro, né, nesse momento, eu gostaria de passar essa instrução do Senhor para a tua vida. Que se você estiver se sentindo dessa maneira, faça como Ele. Ele diz: Senhor, salva-me. E o Senhor olhou ele lá embaixo, afogando, e resgatou ele. E Ele pode fazer o mesmo com a tua vida. Às vezes você não se deixou distrair pelas coisas desse mundo, pelas vozes desse mundo, ou até mesmo pela sua própria voz. Mas nesse momento o Senhor te direciona a ouvir a voz dEle. Só que Ele precisa que você clame. Ele precisa que você clame por socorro, como Pedro clamou. Que você peça e Ele atenderá. Pois, porque Ele livra ao necessitado quando clama, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Se te falta sabedoria, se você não está sabendo como lidar com alguma situação na sua vida, não está sabendo como filtrar toda essa informação que chega aos nossos ouvidos através da mídia, através de Facebook, através de ligações, se você não está conseguindo canalizar tudo isso e permanecer inabalável e permanecer constante nas convicções no Senhor, peça a Deus sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Tiago 1:5. Portanto, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Então, gente, o que eu quero dizer é que está tudo aqui. Está tudo aqui. Como eu disse na última aula, a Bíblia é a nossa bússola. Ela nos norteia. Jesus aponta para o norte, que é Deus. Então, que estejamos firmados no que a palavra de Deus diz, porque nela está escrito para nos ensinar, e pela constância e pela consolação provenientes dela. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem, que cada um de vocês permaneçam firmes nas promessas que o Senhor tem na vida de cada um. Que a fé de vocês
seja sempre constante, inabalável, indiferente do que está acontecendo do lado de fora, indiferente do que está acontecendo à direita, à esquerda, indiferente ao barulho do vento, às vozes que você está ouvindo, ao tamanho das ondas, mas que vocês sejam sempre constantes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Frutifiquem nesse momento. Não espera as coisas normalizarem. Não espera você estar bem emocionalmente. Dê frutos nesse momento. Pregue a palavra de Deus. Testemunhe o que Deus tem feito na sua vida. Fale com seus filhos, fale com seu marido, com seu vizinho, com a sua mãe. Fale com quem estiver ao seu lado. Use esse momento para o benefício do reino. Nós, no momento, estamos passando no deserto, mas seremos aprovados pelo Senhor, pois sabemos que nesse momento não é tempo de murmurar ou questionar. É tempo de absorver o que o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado nesse tempo. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, pastor Cleito. Obrigado, pastora Samila. Obrigada a todos aqui, né? Obrigada ao Senhor que falou fortemente no meu coração através dessa mensagem. E primeiro me edificou muito. E eu espero que tenha edificado e fortalecido cada um de vocês. Obrigada. Glória a Deus.